Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha iluminar os entendimentos e fazer-nos compreender a sua vontade para as nossas vidas. Que o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, venha sobre você agora, onde quer que você esteja, merecendo ou não, não importa. Quem merece, né? Quem merece? Ninguém. Eu rio pela alegria que Deus me dá, da misericórdia dele para conosco, a bondade dele para conosco. Ele nos dá a sua presença com certeza, com convicção, com segurança, com uma determinação que só Ele pode fazê-lo. A fé é a responsável por nós chegarmos a Ele, ao Espírito de Deus. E é Ele mesmo que dá essa fé. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo ensina que é Deus quem efetua, quem opera em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Então, eu olho para mim, quando leio a Bíblia, eu medito, puxa vida, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Ele nos contempla com seu Santo Espírito, para que nós possamos segui-lo, servi-lo. Quer dizer, não é a gente, não são os nossos méritos, as nossas bondades, as nossas caridades, as nossas obras, nada disso. Mas é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Ele nos tem contemplado com o Espírito Santo para que nós possamos ter comunhão com Ele. Como é que seria possível eu ter comunhão com o meu Pai, que eu não vejo, não sinto, não toco, mas eu tenho certeza absoluta da sua presença? Como é que eu posso ter contato com Ele, falar dele, ensiná-lo às pessoas sobre Ele, pregar sobre Ele, se eu não o tivesse dentro de mim? Impossível. É impossível. Seria impossível, melhor dizendo. É isso mesmo. O Espírito Santo é o responsável pela fé que eu tenho. Que maravilha! Ele é responsável. Mas, obviamente, eu tive que fazer a minha escolha. Eu tive que optar. Eu tive que decidir, permiti-lo vir sobre mim. E essa decisão é algo pessoal. Ele dá para todos. Eu não fui digamos assim,
um premiado. Não. Não. Ele chama a todos. Ele oferece a sua bondade, a sua grandeza, o seu espírito a todos. Jesus disse: vinde a mim todos os cansados. Vinde a mim. Se alguém tem sede, vinde a mim. Então, ele lança o convite para todos, especialmente para você, minha querida amiga e meu amigo. Ele lança esse convite para você, ele tem mais interesse, preste atenção no que eu vou dizer, ele tem mais interesse em descer e fazer morada sobre ou em você, ele tem mais interesse em fazer morada dentro de você do que você mesmo ou mesmo precisa. Deus quer. Deus quer morar dentro de você. Porque somente quando Ele vem sobre nós é que a nossa fé se torna inteligente, racional, uma fé que pesa, que pensa, que avalia e então toma a decisão. Então, Ele que nos dá essa fé. Ele que dá isso. O Espírito Santo, quando vem, ele faz isso. Ele nos dá uma fé com inteligência, para que nós possamos ser testemunhas da ressurreição dele, de Jesus, aqui neste mundo. Então, como é que seria possível eu testemunhar de alguém que morreu há 2000 anos atrás? Nem que eu estivesse presente naquele dia, eu não poderia ser testemunha viva dele sem o Espírito Santo, sem o Espírito da vida dele, sem o guia dele, que é o Espírito Santo. E assim tem que acontecer com você. Ele só pode descer sobre você se você permitir. E é aí que está a grande questão. Você crê? Ah, creio, bispo, eu creio. Você crê mesmo? Olha só, a Bíblia é maravilhosa. E nós temos aqui um texto sagrado que mostra a fé emotiva e a fé consistente, racional, inteligente, sábia. Fala justamente de Pedro. Pedro foi um dos discípulos, um dos apóstolos mais atrevidos, digamos assim, eu penso, na minha opinião. Ele foi atrevido, ousado, corajoso, ele foi. Mas a fé de Pedro não estava com o raciocínio, com a inteligência, com a sabedoria, com o discernimento. A fé de Pedro era uma fé que era fundamentada, alicerçada sobre o que ele via. O que ele via. E essa fé é fantasiosa. Porque se você quiser ver para crer, você vai afundar. Como aconteceu com Pedro. Você vai afundar. A sua fé não vai ter sustentação. Mas se você crer na palavra de Deus, aí você vai ver
a grandeza de Deus na sua vida. É isso que o Espírito Santo faz dentro da gente e quer fazer dentro de você. Veja só, no caso de Pedro, essa história é extraordinária. Diz o texto sagrado que os discípulos, vendo Jesus andando sobre o mar, se assustaram e disseram entre eles: é um fantasma. E gritaram com medo. Eu posso imaginar. Você pode imaginar? Eles gritaram com medo. Com certeza, se eu estivesse lá, eu também estaria gritando com medo. Por quê? Porque os discípulos, naquela altura, não tinham o Espírito Santo. Esse é o problema. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro também não tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque se eles tivessem o Espírito Santo, eles criam que era Jesus. Mesmo tendo visto, eles criam. Mas porque o Espírito Santo revela. É o Espírito Santo que revela, minha amiga, meu amigo. Não é uma faculdade de teologia que revela a vontade de Deus. Não são os sábios deste mundo que revelam as coisas de Deus. Não, é o Espírito Santo. É Ele quem revela. Ele quem revela para cada um de nós a sua vontade, as suas grandezas. Então, aqueles discípulos ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Vendo Jesus andando, vendo um homem vindo de branco entre as águas, ou andando sobre as águas. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E então respondeu Pedro, sempre Pedro, ele era o primeiro a levantar o dedo, primeiro a levantar a mão. Pedro imediatamente disse: Senhor, olha que tipo de fé. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, presta atenção, porque Pedro, como todos os demais apóstolos que conheciam bem Jesus, eles viram Jesus, mas não tiveram o entendimento de Jesus, porque o Espírito Santo não havia descido sobre eles. Então, Pedro, olha o tipo de fé. Pedro disse assim: Senhor, se és tu, quer dizer, ele ouviu a voz de Jesus, Jesus falou logo: sou eu, não temas. Ele ouviu a voz de Jesus. Eles não apenas viram Jesus, mas eles ouviram Jesus falando, o mesmo tom de voz, a mesma voz, a voz inconfundível. Eles não poderiam, de forma nenhuma, confundirem a voz de Jesus com qualquer pessoa. Por quê? Porque eles estavam há anos, não sei quanto tempo, se 3 anos ou menos, 2 anos, não sei, ou 1 ano, eu não sei. Eu sei que eles estavam acostumados com a voz de Jesus. E o visual de Jesus, eles sabiam, eles pensavam que era um fantasma, mas quando Jesus se aproximou e disse logo, está aqui escrito, falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo, eu não sou assombração, eu não sou uma alma perdida, não.
Então Pedro, que sempre se ressaltava naqueles momentos, disse: Senhor, se és tu. Pedro identificou a voz de Jesus. Pedro viu a imagem de Jesus. Mesmo assim ele disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem, vem. E Pedro foi audacioso. Pedro teve fé. E teve fé para obedecer aquela voz, porque ele via Jesus. Ele via. Então desceu do barco e andou sobre as águas. Igualzinho Jesus. Andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, quer ver, ele teve fé para descer do barco e começar a andar sobre as águas. Ele teve fé. Só que a fé de Pedro estava pautada no que ele via e não no que ele ouvia. Tanto é que quando ele desceu do barco e andando sobre as águas, sentindo, presta atenção, sentindo o vento forte, teve medo. Ele não estava afundando. Pensa comigo. Pedro, vendo Jesus, tendo ouvido a sua voz, quando andou sobre as águas, quando ele sentiu, minha amiga e meu amigo, quando a fé é inteligente, ela não sente. Ela vai em frente, independentemente dos seus sentidos. Não interessa se os olhos veem, se há a sensação do vento, o soprar do vento, se ela ouviu, se ela, enfim, se ela testou, não importa. Não importa nada. Quando a pessoa tem uma fé pautada na palavra de Deus, aí sim, ela crê naquilo que está escrito. Ela não crê naquilo que ela pensa ou que ela sente. Ela crê naquilo que está escrito. É claro que quando Pedro teve essa experiência, ele não tinha o Espírito Santo. Então é natural. Se eu estivesse no lugar dele, eu também faria o mesmo, eu também afundaria. Você também. Todos nós, eu penso assim, eu creio. Porque sem o Espírito Santo, a gente não tem segurança. É o Espírito Santo que nos dá certeza, convicção, fé. É o Espírito Santo que nos dá a fé. É por isso que o apóstolo Paulo disse, é Ele, é Deus quem opera em nós, quer dizer, o Espírito Santo que opera em nós, dentro de nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. Não é para o nosso bel prazer. Não é para provar para os outros que nós cremos. Não é para provar para ninguém o seu valor. Nada disso. Mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente tem uma fé fundamentada na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo guia. É o Espírito Santo que está orientando. É Ele que promove o querer quanto o realizar. Quando nós começamos na obra de Deus, foi o Espírito Santo quem dirigiu, quem guiou. Foi porque
eu era perseverante, corajoso, nada disso. Eu era covarde. E eu repito, covardão. Se o Espírito Santo não operasse em mim a coragem, de maneira nenhuma eu teria fé e coragem para agir o que nós agimos. É Ele que faz isso, minha amiga, meu amigo. É Ele que opera tanto o querer quanto o realizar, segundo a vontade dEle, não segundo a nossa vontade ou as nossas concupiscências, nossos desejos, nossas cobiças, nossas vaidades. Não. É para a glória dEle. Não é para a nossa glória. A glória dEle. Mas isso, quando isso acontece, é para que todos saibam que o Filho dele ressuscitou, está vivo. Mesmo tendo passado 2000 anos, a gente pode falar que Jesus está vivo, não porque nós somos grandes conhecedores das Sagradas Escrituras, nada disso, mas porque o Espírito Santo revela isso pessoalmente. Primeiro ele tem que revelar para mim, para eu poder revelar para os outros. Eu não poderia dar aquilo que eu não tivesse recebido. Primeiro eu tive que receber. Mas para que eu pudesse receber essa fé com inteligência, com sabedoria, com raciocínio, Ele, o Espírito Santo, nos guia. E isso acontece muito e faz as pessoas saberem quem é quem no meio daqueles que professam a fé em Jesus. Porque quando a fé é emotiva, é uma coisa pessoal, é emotiva, é sensacionalista. Quantas vezes eu tive uma experiência, eu não vou falar mais porque isso já falei várias vezes, não vou repeti-lo, mas eu tive uma experiência desastrosa antes de me casar com a Esther. Eu tive uma experiência desastrosa porque eu trabalhei, eu tive uma fé emotiva. Eu tive uma fé tão emotiva, era tão forte, que ninguém tirava da minha cabeça que aquilo que eu ia fazer era vontade de Deus. Não era vontade de Deus. Ninguém tirava. Mas, graças a Deus, pelo Espírito Santo, que nos mostrou o erro gravíssimo que eu iria tomar na minha vida. E eu voltei atrás. Eu enfrentei o mundo, eu enfrentei tudo e todos, porque eu sabia que não era a vontade de Deus. Eu estava pouco me incomodando com a opinião dos outros. Quando você leu o livro Nada a Perder, 1 e 2, você viu lá o filme, e você me viu a minha história. A verdade é essa, amiga e amigo. Quando eu tive que tomar uma atitude que dizia respeito à minha salvação, à minha eternidade, porque eu quero ganhar a sua alma para Jesus, mas você não leva a mal, não. Primeiro a minha. Eu não abro mão disso, não. Eu quero ganhar todo mundo, mas primeiro eu quero garantir a minha salvação. Do contrário, eu estaria com uma fé fútil, inútil, emotiva. Então Pedro manifestou essa fé, a fé emotiva, e eu também manifestei essa fé emotiva. Eu experimentei isso aí, eu vi isso aí na minha própria pele. Eu também fui ter com Jesus. Mas, quando eu observei o vento forte, quando eu observei
que a onda estava batendo no peito e que eu podia afundar e eu estaria afundando mesmo, epa, eu pedi misericórdia a Deus, me perdoa, Senhor. Eu vou ter contigo sempre. Que maravilha. Foi uma maravilha. Mas isso aí, esse é o grande erro crasso, pecado violento que as pessoas cometem inconscientemente. Por quê? Porque elas usam normalmente a fé emotiva, elas misturam os sentimentos, os 5 sentidos, com a fé sobrenatural. A fé natural, as pessoas veem para quê? Tem que ver para crer. Mas a fé sobrenatural, a pessoa tem que crer primeiro, para depois ver. Se elas quiserem ver para crer, elas vão afundar. Então é por isso que há muitas pessoas que se converteram, foram curadas, foram libertas, aconteceu isso, aconteceu com pastores, com bispos, com esposos de pastores, acontece na Igreja Universal do Reino de Deus, que eu conheço, não vou falar das outras, mas a igreja que nós participamos, eu vejo isso acontecendo quase que todo dia praticamente. Gente que abraça a fé com emoção, ou pensando nos seus próprios benefícios, mas depois, com o tempo, começam a afundar na fé, a fé emotiva, e os outros vão dizer, poxa, mas vem cá, você não tinha isso, você não tinha fé para isso, não tinha fé para aquilo, e agora? E a pessoa fica muda, não tem o que falar, como vai justificar? Isso aconteceu com Pedro, amiga e amigo, porque Pedro não tinha o Espírito Santo, nem mesmo os demais apóstolos. Eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, não tinha subido e sentado à direita do Pai. O Espírito Santo veio 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 dias depois. Por isso chama-se pentecostal, a igreja pentecostal. Porque são 50 dias depois da ressurreição de Jesus é que o Espírito Santo veio lá no cenáculo, sobre os 120. Então, nenhum deles tinha o Espírito Santo antes de Jesus ascender aos céus, antes de receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo veio justamente para isso, para nos guiar em toda a verdade, nos orientar em toda a verdade, iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos tomar atitude consciente, para que a fé seja consciente, para que a fé não venha a ser fútil, inútil ou emotiva, mas para que a fé venha se fundamentar na própria fé, que é a confiança em Deus. O Espírito Santo, ele nos dá a fé e nos dá a manutenção da fé, a direção da nossa vida, da nossa fé, para que nós possamos não só testemunhar da ressurreição de Jesus hoje, mas amanhã, depois da manhã, no ano que vem, até o fim da nossa vida aqui na Terra, nós teremos então o Espírito da ressurreição dentro de nós, para dizer para o mundo, olha, eu sou testemunha que Jesus está vivo. Olha aqui a minha vida. Olha a minha vida. Veja a minha vida.
Olha o que eu era e o que eu sou. E eu não digo isso com respeito às conquistas materiais, às bênçãos materiais. Não. Eu digo isso com respeito à vida íntegra, honrada, digna, que uma pessoa que tem o Espírito Santo vive quando realmente tem o Espírito Santo. Se tem um espírito enganador, não. Mas se tem o Espírito Santo, ela exala o perfume de Jesus. Ela é o que é porque Deus opera dentro dela, tanto querer quanto realizar, segundo a vontade dele e para a glória dele. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, quando a gente fala, ensina, orienta, que não basta você tomar posse das bênçãos físicas, materiais, as conquistas materiais, tudo isso vai ficar para trás. Todas as conquistas materiais vão ficar por aí. Inclusive, seu próprio corpo, nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai ficar aqui neste mundo. Ele vai usar até o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, mas vai depois descartar essa matéria para nos dar um corpo glorificado, tal e qual o do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso, para você permanecer nessa fé inteligente, que é a fé consistente, que é a fé acompanhada da confiança, acompanhada de confiança. Você crê hoje, crê agora, crê daqui a pouco, crê o mês que vem, não interessa se está sob a chuva, tempestade, se está andando sobre os mares, não interessa se o vento está batendo forte, não interessa nada. Você crê naquilo que está escrito e você anda naquilo que você crê. Essa é a fé inteligente. Então, você que me assiste diariamente, amiga e amigo, avalie a sua própria fé, para que você não venha se decepcionar consigo mesmo. Porque se você tem uma fé de conquistas materiais, físicas, você conquistou, você era um Zé Mané, hoje você é uma pessoa honrada, graças a Deus por isso. Mas o que permanece é o que é eterno, é a sua eternidade com Deus, é a sua vida permanentemente andando com Ele, dia após dia após dia. Não interessa se você o vê ou o sente, isso não importa. Eu não me importo. Eu me importo sim o que está escrito. O que está escrito é o que Deus falou. Eu creio. Então eu vou andar no que Ele falou, porque a palavra dele não volta vazia. Ele disse, Ele promete, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer. Assim como a chuva que cai do céu, molha, rega a terra, a neve, e não volta para lá, para os céus, sem que antes regue a terra, dê semente, dê o pão para o que tem fome, enquanto isso não acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Então, quando você fundamenta, alicerça sua vida sobre a palavra de Deus, você alicerça sua vida sobre o Espírito de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e é verdade. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e verdade. Então, quem pauta a sua vida sobre a palavra de Deus, anda em espírito, vive em espírito, não anda na carne, não se sujeita à carne, porque sabe que a carne apodrece e cai. Aprenda esta lição e coloque-a
em prática na sua vida, porque a sua salvação depende disso. Você depende de andar na palavra de Deus, de viver na palavra de Deus, fundamentar o seu caráter, a sua vida, a sua palavra, fundamentar toda a sua vida em cima do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Se você fizer isso, você vai agradar a Deus e Deus vai agradar você. Você vai honrar a Deus e Deus vai honrar você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que no dia 2 de agosto, nós estaremos lançando aquele livro célebre, daquele homem de fé e confiança, que vale a pena você ler, meditar, para você extrair dali aquilo que vai lhe fazer bem por toda a sua vida, porque isso aconteceu comigo. É o que eu tenho falado com Deus. Ó Deus, eu quero apenas que o Senhor me dê, eu quero dar para as pessoas aquilo que o Senhor me tem dado. Tudo que o Senhor me der, eu vou dar para as pessoas. Tudo. 100%. Vou deixar, quando partir desta terra, eu vou deixar toda essa herança que o Senhor me deu para aqueles que o Senhor quer, que o Senhor escolheu. Deus abençoe a todos. Então, dia 2, aquele livro sobre a fé e a confiança. A fé e a confiança. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.